De operária de fábrica a sambista e parlamentar. Essa é a história de Leci Brandão, a segunda mulher negra na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma casa que não a recebeu de braços abertos. Leci Brandão da Silva, 72 anos de idade. Filha de servidores públicos, nasceu no Rio de Janeiro, mas adotou a capital paulista nos anos 80, onde consolidou uma carreira que já passa dos 40 anos e soma 23 discos e centenas de composições. Entre um samba e outro, Leci sempre combateu o racismo, a homofobia, o machismo. Sem pretender, acabou pavimentando um caminho até a Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu sou a segunda negra que entrei nessa casa em 2010. Porque essa casa que tem 180 anos, né, ela teve uma mulher negra nos anos 70, que foi a doutora Teodosina Ribeiro, advogada formada, e cuja pessoa tem aqui no nosso mandato a medalha Teodosina. É um reconhecimento para quem lutou por questões sociais e tal. Eu sou, às vezes, marcada por ser uma artista contestadora, a Leci gosta de encrenca, a Leci está sempre tocando em feridas que não interessa e tal. Eu sou assim, eu não posso ser diferente. Eu vim da base, sabe? Eu vim da humildade. Eu varri muito chão, eu penei pra caramba, batalhei muito, sabe? Tive muitos calos nas mãos quando eu era operária de fábrica e hoje eu estou aqui deputada. E eu não vou esquecer que quando eu cheguei aqui em 2010, tinham parlamentares aqui que nem me olhavam na cara. E foi preciso que eu começasse a me mostrar dentro das comissões, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Direitos Humanos, né, e tal, para as pessoas entenderem que eu só estou aqui porque eu estou cumprindo uma missão. Eu nunca pedi para ser, sabe, política. Políticas afirmativas como cotas raciais, para ela, são um exemplo de valorização do negro o ano inteiro. O governo tinha, sim, a obrigação, não só da questão, não é só a cota. Tem que dar a cota livro, tem que dar a cota alimentação, tem que dar a cota transporte, você tem que dar toda a estrutura para aquele aluno negro, aquela aluna negra, ter condições de cursar um curso de medicina. Eu só espero que esse país, sabe, melhore um pouco. Eu quero que o Brasil se transforme porque nesse momento ele tá meio perdido, ele está meio anestesiado, ele está meio impactado. Com algumas razões, claro, mas a gente não pode perder a nossa força. Nós não podemos perder o nosso espaço. Nós não podemos permitir que secretarias, sabe, ministérios que tratam dos nossos assuntos sejam extintos. Não podemos permitir isso. As secretarias de Igualdade Racial e Direitos Humanos do governo Temer perderam o status de ministério. No que é que isso dificulta as incipientes conquistas do povo negro? Uma grande derrota simbólica, sem dúvida, mas é uma derrota material também, né? Você tinha um ministério que, invariavelmente, por mais que seja importante você tratar de questões raciais de maneira transversal, ou seja, a questão racial ela deve estar em todos os ministérios, né? Você não vai resolver a questão racial no Brasil só com o dia 20 de novembro ou só com fomento às ações culturais específicas, mas é um problema dele não estar lá, de não ser um lugar, um ponto de referência que paute politicamente a importância do governo na esfera federal e, consequentemente, estadual e municipal, mas também no poder executivo e, consequentemente, no legislativo, de promover as ações de igualdade racial no Brasil. Com certeza, uma grande derrota que não veio sozinha, né? Foi a derrota racial, foi a derrota de gênero. É um projeto político de poder retrógrado, mas não retrógrado no sentido de serem esses homens velhos brancos, mas é retrógrado no sentido de que houveram uma série de avanços sociais e que são importantes para a constituição de uma sociedade desenvolvida e plena, inclusive numa perspectiva capitalista do termo, só que eles ainda estão com essa visão estrangeirista, colonizada, de que basta investir no que eles consideram econômico e que tudo vai se resolver. É uma grande perda. Mas a luta vai ter que continuar, né? Enfim, os grupos e movimentos... Com certeza a luta vai ter que continuar se a gente quiser sobreviver. Com certeza. É um projeto que pode dar certo se não existir povo, né? Exato. Só tem esse detalhe.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua própria história. Você é formado na USP, Isso. que a gente sabe que a grande maioria dos alunos da USP é de gente com dinheiro. Normalmente a história do negro não é de famílias com dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua própria trajetória. Em que momento você escolheu que seria um sociólogo? Claro, eu sou eu sou de uma origem privilegiada, porque meus pais, eles são de origem pobre, mas eles entenderam que educação era fundamental como uma estratégia de ascensão social. Então eles fizeram o que podiam e não podiam para que eu e minhas duas irmãs mais novas pudéssemos estudar em colégio particular. Então nós somos de Mogi das Cruzes, nós estudamos os três em bons colégios na cidade, que deu uma base fundamental para que a gente conseguisse estudar em qualquer, o que minha mãe falava, em qualquer faculdade pública que vocês quiserem. Né? A nossa obrigação é dar a base para vocês. A USP é um lugar realmente de muitos privilégios, mas me já tentou, em especial a diferença, mesmo eu sendo uma pessoa privilegiada, perceber que alguns dos meus amigos e colegas que eu tinha no curso, eles tinham umas referências que eram umas coisas assim de extrema diferenciação. Por exemplo, eu tinha amigos que tinham lido Dom Quixote no colegial, no original em espanhol. Então, esse tipo de coisa que depois você vai estudar e vai conhecer, principalmente na sociologia das desigualdades, vai estudar Bourdieu e tudo mais, você vai entender que é exatamente esse tipo de coisa que vai construindo o degrau, onde pessoas que já nascem num certo berço de ouro, seja financeiro ou berço de ouro, do livro de ouro, berço cultural, elas já criam um avanço, elas já estão alguns steps à frente em relação a outras pessoas, mesmo você dando condição para que elas entrem na universidade. Agora tem o seguinte, com uma canetada, Michel Temer suprimiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. A Kátia Gold de Assis diz: sou professora, estou preocupada. Michel Temer alterou a LDB e suprimiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no ensino básico. Como isso impactará, de fato, na consolidação de uma verdadeira consciência negra? É mais um flagrante retrocesso de desinstitucionalização de algo que precisava ocorrer. A própria questão do feriado de 20 de novembro, várias cidades que estão dizendo, isso não é mais feriado, né? É mais uma desinstitucionalização que mostra novamente um retrocesso de toda uma luta, uma cultura que a gente estava tentando implementar, estava tentando fazer com que acontecesse e veiculasse. Na verdade, a gente está andando para trás nesse sentido. O racismo pode ter nuances diferentes em cada país e em cada continente, mas o sofrimento que ele causa é o mesmo, qualquer que seja o idioma. Para conhecer um pouco mais sobre o tema, a literatura é fundamental. Veja a seguir alguns títulos sobre racismo que todo mundo deveria ler. A Cor Púrpura, de Alice Walker, um dos mais importantes títulos da história da literatura, ganhador do Prêmio Pulitzer e inspiração para o filme homônimo de Steven Spielberg. Retrata a vida dura de Sally, uma mulher negra do sul dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Negras Raízes, de Alex Haley. O autor parte da história do seu quinto avô, Kunta Kinte, no século XVIII, capturado por traficantes de escravos em sua tribo na África, para denunciar a escravidão e desmascarar a própria história. Filho Nativo, de Richard Wright, é um dos grandes romances sobre o tema. O protagonista é Bigger Thomas, jovem negro criado nas favelas de Chicago, e sua luta diária pela sobrevivência num meio de violência e exclusão. O Mapa da Violência 2016 saiu com uma informação que nos é muito familiar. Aumentou o genocídio da população jovem negra no Brasil. Morrem 2,6 vezes mais negros que brancos vitimados por arma de fogo. E as mulheres negras são as maiores vítimas de estupro. Até quando, Túlio? O que é importante a gente falar em relação a isso é que o genocídio contra o negro, ele não vai acabar enquanto a gente não entender que existe uma questão estrutural que denomina ou que dá base a esse genocídio. O genocídio não é só quando o negro leva um tiro, ou quando o jovem negro é assassinado nas periferias. O genocídio é todo um processo onde a desumanização, desdignificação, a objetificação desses seres, a situação de segunda classe, a desigualdade, situações estruturais no qual o negro e as negras são colocados. Desde o momento que o negro, por exemplo, está andando numa cidade
e logo uma parada da polícia sem motivo nenhum, aparente, simplesmente por ser negro, quando uma mulher negra é assediada, é estuprada, quando uma família negra é desintegrada, quando o negro não recebe devido atendimento no hospital, quando o negro é vítima de violência banal, enfim. Todo esse processo estrutural, né, quase uma grande roda, ele vai culminar lá no fim, naquele assassinato daquele jovem. Mas, na verdade, é muito amplo, é muito estrutural. Então, o genocídio ele precisa ser entendido dessa maneira, para que aí a gente, devidamente, em cada foco, em cada etapa, da forma como for necessária, a gente combata diretamente como esse racismo estrutural está trabalhando e tratando de nos oprimir e nos deixar numa situação de desintegração e invisibilidade. Enquanto isso não ocorrer, e como vai ocorrer? Com cota, com lei de história da África, com cota política, com cota no mercado, com cota estudantil, com estímulo contra a violência da mulher, estímulo contra as questões de gênero, por exemplo, discutir masculinidade sobre homens negros. Quando todas essas coisas não forem devidamente desenvolvidas, projetos como serem financiados, serem incentivados, a gente vai continuar com as estatísticas extremamente alarmantes, extremamente ruins, deficitárias e extremamente violentas, né? Que é, no fundo, sobre o que a gente está falando, né? Violência. Pois é. Túlio, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito orgulho. Obrigado. Mande a sua pergunta por Facebook ou Twitter. Para rever nosso programa, anotar alguma dica e ainda acompanhar toda a programação da TVT, basta acessar o nosso site, tvt.org.br. O movimento negro impulsionou alguns avanços nas últimas décadas, como as cotas em universidades e a criminalização do racismo, instituída na Constituição Cidadã de 1988 e incorporada ao Código Penal. Mas os negros ainda permanecem excluídos de postos e processos de decisão. Sempre que surgem reivindicações nesse sentido, alguém aparece com o mito da democracia racial, da meritocracia, para neutralizar as demandas. Quando os concorrentes não partem do mesmo ponto para alcançar um objetivo, é preciso, de alguma forma, compensar a injustiça. As ações afirmativas têm esse papel. Já passou da hora de encararmos a realidade. O Brasil é um país racista. Aceitar esse fato pode nos ajudar a encontrar soluções para superarmos essa tragédia. O 20 de novembro é o dia perfeito para estas reflexões. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!